The motorcycle boy. I wonder why somebody hasn't taken a rifle and blown your head off. Well, even the most primitive society has an innate respect for the insane. He's building this cast to play. He was born in the wrong era, on the wrong side of the river. Snakes. Why did it have to be snakes? I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? By mistake? By mistake? No. Alfredo! Cesse! Puoi partire. Eu sou Milena Azevedo, host do podcast Cinematógrafo Delirante, que está voltando para a segunda temporada. Esta temporada terá como tema a infância, a adolescência e a juventude no cinema. E iremos abordá-lo separando por décadas, começando nos anos 1950 e seguindo até os anos 1980. Aí haverá 2 especiais, com atrizes que ganharam famas opostas em seus filmes. Um especial da Doris Day, que ficou conhecida como Eterna Virgem, e outro especial com a rebelde e descolada Natalie Wood. Mas quem vai abrir os trabalhos junto comigo hoje é o colega Sotrate, do podcast Papo na Estante. Seja bem-vindo, Sotrate. Oi, Milena. Puxa, é um prazer estar aqui com você conversando sobre uma coisa que a gente gosta tanto, que é cinema, né? Opa, é bom demais. E esse tem cinema com literatura, né? Nossa, aí juntou tudo de bom. Aí, meu amigo, por gentileza, você poderia se apresentar para o nosso ouvinte? Eu acho que você falou a coisa mais legal aí sobre mim, que é participar do podcast Papo na Estante, né? Que eu edito e participo. Mas, além disso, sou professor, né? Sou formado em letras, português e inglês, não praticante, sou bancário, sou, acima de tudo, leitor, adoro ler, e também um amante da sétima arte, e adoro cinema, filme, e a segunda coisa que eu mais gosto, depois de consumir literatura e cinema, é conversar sobre isso. Então, hoje eu tô no melhor dos mundos. Opa, é bom demais, né? E a gente se encontrou justamente no curso A Experiência do Cinema do professor Fábio Rockenbach, né? Pois é, a Milena é aluna nota 10, ela é a Miller da turma. Ok. Que é isso, meu amigo, tá bom, obrigada aí. Bom, Sotrate, eu lhe convidei para este episódio, né, de abertura da segunda temporada, porque nós iremos começar falando sobre a problemática dos adolescentes na escola na década de 1950. Pois é, foi como se fosse o pontapé inicial aí, como se estivesse inventando a adolescência no cinema, né? Então ali a gente vai ver, principalmente nesses filmes de hoje, né, essa visão dos alunos da sala de aula, né, dos alunos da escola, conectados com muito rock and roll, os drive-ins, os hormônios a mil da puberdade, aqueles jovens que queriam estar em qualquer lugar do mundo, menos na escola, aí já viu, né? Pois é, estudar para quê, né? O negócio era curtição. E a gente pode até dizer que naquele tempo as telas eram outras. Só que Hollywood focou justamente nos adolescentes com tudo, viu? E vamos entender como e por que o ciclo dos filmes de adolescente, os chamados teen movies, começou. Isso é interessante, né? Porque hoje pra gente já é consolidado, né, o termo adolescente, mas por muito tempo foi criança e já passava a ser adulto, né? Era um pulo, né? Então, embora ao longo da história aí essa fase de transição ela tivesse esse período, né, o termo mesmo adolescente, né, teenager, ele só foi cunhado mesmo no início do século XX, né? Agora há pouco, vamos dizer assim. Tem um escritor chamado Timothy Sherry, que tem um livro dele, né, chamado Teen Movies,
American Youth on Screen, que ele conta desses primeiros estudos sobre adolescência, que foi publicado em 1904, não faz 200 anos, por um estudioso chamado J. Stanley Hall. Esse estudo, em sua forma traduzida, a gente chamaria de adolescência, sua psicologia e suas relações com fisiologia, antropologia, sociologia, sexo, crime, religião e educação. Então, os jovens faziam parte de um grupo minoritário, né? Eram considerados praticamente propriedades de seus pais, até que atingissem a idade que pudessem trabalhar e se casar, né? Se sustentar fora de casa. Enquanto isso, os adultos que eram responsáveis por eles, né, acabavam impondo como eles tinham que se comportar, como eles tinham que se vestir, inclusive a parte de diversão, né? Músicas, filmes, o que eles podiam desfrutar. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, mudanças irão acontecer. A economia do pós-guerra trouxe estabilidade econômica aos Estados Unidos e, assim, as famílias de classe média começaram a comprar casas e carros, foram morar no subúrbio e os adolescentes também passaram a usufruir dos carros dos pais e também podiam comprar os seus próprios, ganhando mais liberdade e mobilidade. Dessa forma, os jovens podiam viajar para outras cidades, ter encontros românticos fortuitos dentro dos carros, né? E exibir aí suas carangas potentes e tunadas uns aos outros. Pegando carona nessa tendência, foram criados os cinemas drive-in, que traziam mais comodidade e privacidade aos jovens. Com mais dinheiro no bolso, as famílias também passaram a comprar aparelhos de televisão. A popularização da TV fez com que principalmente crianças e adultos ficassem mais em casa, desfrutando daquele entretenimento gratuito. A concorrência com a TV exigiu novas estratégias dos estúdios de Hollywood, que passaram a fazer filmes coloridos, em widescreen, em 3D, e teve também até experiência com cheiros diferentes durante a exibição de alguns filmes para atrair público. E como os adolescentes eram uma faixa etária que ainda frequentava bastante o cinema, Hollywood apostou neles com unhas e dentes. Essas matinês eram realizadas pelos cinemas nas décadas de 1930 e 1940, focando em filmes para a família, né? Que os pais poderiam levar as crianças e os adolescentes para se divertir. Já na década de 1950, o foco vai ser em filme específico para os jovens, descolando um pouco esses dois públicos. E eram filmes estrelados por astros adolescentes que terminaram virando um gênero próprio, né, que é o filme de adolescente que a gente chama aqui de teen movie. O escritor que eu comentei ali em cima, né, o Timothy Sherry, ele lembra que os adolescentes da década de 50 eram diferentes dos das décadas de 1940, principalmente porque eles estavam recebendo novas informações culturais, principalmente através do rock and roll. Então a rebeldia do rock caiu como uma luva para a juventude desse período que precisava urgentemente mostrar-se diferente da geração dos seus pais, além também de canalizar os seus impulsos, em especial os impulsos sexuais, né? Não foi à toa que o Rock Around the Clock ele toca na abertura de um dos filmes que a gente vai comentar aqui, né, Os Sementes da Violência, de 1955, justamente para evocar essa questão, né? E o outro filme que a gente vai conversar também, Escola do Vício, de 1958, também inicia um rock tocando aí na sua abertura. Sim, aí a diferença é porque o Rock Around the Clock é só a música de fundo dos créditos de Sementes da Violência. E em Escola do Vício a gente tem o Jerry Lee Lewis ali tipo fazendo uma apresentação em cima de um caminhão. Ele tá tocando e cantando. É muito, muito bacana aí essa fusão do rock, né? Essa fusão do rock como trilha desses filmes de adolescente da década de 1950.
Só que antes da gente abordar esses dois filmes, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os filmes de adolescente, principalmente sobre os ciclos desses filmes e como os estúdios e produtores independentes os promoveram. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá para o final da década de 1940 com o tão badalado caso Paramount, que ele foi julgado, né, em 1948 e proibiu os grandes estúdios de manter suas próprias redes de cinema, dando oportunidade aos produtores e estúdios independentes de voltar ao mercado, fazendo filmes para os jovens e podendo exibi-los em mais salas de cinema. A American International Pictures, a AIP, para aportuguesar nós vamos chamar de AIP, foi uma das produtoras que mais lucrou com os filmes de adolescente. E eles deram mais foco, tá, nos filmes de delinquência juvenil nas décadas de 1950 e 60. E vale lembrar que o Roger Corman foi um dos cineastas mais famosos financiados pela AIP. E uma curiosidade aqui, tá? Em meados da década de 1950, o que era chamado de filme B mudou a terminologia para filme de fórmula, em inglês, Fórmula Peak, conforme o Thomas Doherty no livro Teenagers and Teen Pigs, The Juvenilization of American Movies in the 50s. Eu acredito que os críticos se apropriaram de uma terminologia da literatura, a ficção de fórmula, que era empregada para narrativas previsíveis, né, sem originalidade, que é o que a gente vai ver bastante nos filmes independentes de adolescente das décadas de 50 e 60. Então, para ampliar as possibilidades de exibição dos seus filmes, a AIP desenvolveu uma estratégia de lançá-los durante os períodos de baixa temporada, quando os principais lançamentos não estavam disponíveis. A IP, em especial, ela promoveu 4 grandes subgêneros, vamos dizer assim, né, ou 4 grandes ciclos nos filmes de adolescentes, em meados da década de 1950 até o final de 1960. E a gente pode numerar eles aí, né? E são esses, né? Os filmes de rock, os filmes de praia, os filmes de terror e os melodramas O adolescentes. Timothy Cherry nos traz essa noção de ciclo do livro do Alan Betrock, chamado, esse também é grande o título, né? I Was a Teenage Juvenile Delinquent Rock and Roll Horror Beach Party Movie Book, publicado originalmente em 1986 e hoje esgotadíssimo. O Betrock observou que a AIP entendeu que estes subgêneros eram mais lucrativos se pensados em ciclos, e cada ciclo durava por volta de 3 anos. Como é que eles faziam isso? O primeiro ano era de teste, né, que é para ver se o público-alvo iria gostar da proposta. O segundo ano era de consolidação do ciclo, ou seja, era o ano de faturar alto. E o terceiro ano era a raspa do tacho, pois o nicho já começava a dar sinais ali de esgotamento. Mas estes ciclos nem sempre foram assim tão arrumadinhos. Alguns iam e vinham, não colavam assim que eram lançados, mas depois eles voltavam e pegavam. Um exemplo é Maldosamente Ingênua, de 1959, que traz a primeira abordagem do filme de praia, enfocando o surf, embora os filmes de praia tenham começado para valer com A Praia dos Amores, em 1963. Aí, o Cherry menciona que os ciclos ou subgêneros dos filmes de adolescente acabavam servindo para estabelecer um paradigma para quem? Para quem? Para os futuros marqueteiros, tanto na promoção dos filmes, quanto para identificar o momento de mudar os temas,
acompanhando os novos modismos e dilemas dos adolescentes ou forçando a criação de um novo modismo. Dentre estes subgêneros dos filmes de adolescente, o David Considine, no livro The Cinema of Adolescence, fala sobre os filmes que se passavam nas escolas, focando, ora, a relação professor-aluno, trazendo o tropo do professor-herói, ora, os problemas de um aluno ou de um grupo de alunos em uma escola. A sala de aula ela sempre teve presente, né, no celuloide em diversas ocasiões. No início era mais frequente ver adaptação de livros. A gente tem, por exemplo, em 1939, Adeus, Senhor Chips. Em 1955, tem O Caso de uma Alma. Mas devido aos baby boomers do pós-guerra, as décadas de 1950 e 1960 foram inundadas com filmes sobre adolescentes no ensino médio. O Considine cita em High School Hellcats, por exemplo, de 1958, Escola do Vício, também de 58, High School Caesar, de 1960, e A Ilha das Víboras, também de 1960. Nesse mesmo período, a TV trouxe a sala de aula para dentro da casa das pessoas, nas séries como, por exemplo, Papai Sabe Tudo, ou The Pat Duck Show, Meus Três Filhos, Família Brad. Já na década de 70, aí o cenário mudou para jovens na universidade. E dois exemplos desse momento da década de 70, de 1970, são os filmes O Homem que Eu Escolhi, de 1973, e Clube dos Cafajestes, de 1978. Segundo o Considine, o professor-herói ele é apresentado como um substituto dos pais, buscando remediar os problemas causados pela negligência e fracasso deles no diálogo com os adolescentes. Porém, para que um professor passasse a ser visto como herói pelos alunos, ele precisava se destacar dos demais, e isso muitas vezes era passado como um ato de rebeldia do professor que vai de encontro à metodologia da escola e dos preconceitos da diretoria e do corpo docente sobre os alunos. Ou seja, para o professor ser herói, a direção e o corpo docente da escola seriam os vilões, né? E Considine até chega a afirmar que o professor-herói é o não professor. Aí, abre aspas aqui, eu vou citar aqui uma frasezinha dele. O mestre que rompe com a tradição e estabelece seu próprio estilo. Fecha aspas. Uma estrutura que ficou bastante conhecida mais recentemente, né, que é a jornada do herói, ela pode ser vista também nessa fase. A gente traz, por exemplo, aqui um filme famosíssimo, né, que tem professor como tema, que é O Mestre com Carinho, de 1967, que tem uma fórmula. O professor conhece a turma, o professor conquista a turma. Aí o professor perde a turma por algum momento. Aí o professor reconquista Bem a turma. lembrado, Sotrate. E ainda por cima temos um professor negro, né? E vale salientar que a figura do professor-herói também está ligada à do professor forasteiro, aquele que vai lecionar em outra cidade ou outro bairro diferente do seu. Porque esse professor já, assim, de cara, ele é hostilizado. E aí ele vai precisar dar seus pulos para passar a condição de professor adorado pelos alunos. Em alguns casos, esse professor forasteiro, ele começa entrando em choque com a própria população da cidade, o que é bem mais complexo. E, curiosamente, eu peguei 2 exemplos de filmes com professoras, tá? Nessa situação, que é O Filho do Herói, de 1937, e Marcada pela Calúnia, de 1947, que é um filme com o Ronald Reagan e com a Shirley Temple já mocinha. E vale a conferida, viu? Vale muito a conferida. Em 1935 e 1977, de acordo com a pesquisa do Considine, vê-se a degradação da imagem do professor no cinema. Ele passa de mentor a assassino, de um estudioso a um bode expiatório.
ou então sendo retratado como um voyeur sedutor e outras vezes como vítima dos alunos. Embora esses filmes possam até refletir condições e incidentes em alguma escola específica, eles não podem de forma alguma ser considerados representativo do sistema educacional estadunidense, como lembra o próprio autor, aí, o Constantine. Um dos primeiros filmes que trouxeram o professor como vítima foi Infâmia, de 1936. E o filme que vai ser referência para o comportamento dos alunos na década de 1950 é o Almas Abandonadas, de 1949, quando 2 alunos chegam a matar um professor dentro da sala de aula. Sobre o aumento, né, de número de alunos frequentando as escolas nos Estados Unidos, o Constantine traz o seguinte dado. Em 1945, alunos frequentavam o ensino fundamental e médio chegavam em torno de 26 milhões de alunos. Em 1955, o número já havia atingido 36 milhões. Em 1960, a expectativa era que chegasse a 42 milhões, um aumento de 61% em relação a 1945. Então, esse crescimento acelerado exerceu uma pressão bem significativa sobre os recursos tanto humanos quanto físicos das escolas. E aí os problemas sociais, como a delinquência juvenil e a integração racial, também deixaram sua marca nas escolas E estadunidenses. é preciso lembrar também que o Comitê da Câmara sobre Atividades Anti-Americanas, o RUAC, a bomba atômica, né, o macartismo e a Guerra da Coreia tiveram um impacto significativo na psique estadunidense em boa parte da década de 1950. Medo, incerteza, suspeita, histeria, corrupção, a polícia científica como bastião da lei e da ordem e a luta do indivíduo pela sobrevivência são elementos-chave, não apenas dos filmes escolares, mas de quase todos os gêneros que a década apresentou. E aí você já me dá o gancho para a gente começar a falar do primeiro filme selecionado por esse episódio, né? Que é o Sementes da Violência. This is my classroom, and you're in it. And what I could teach you, first lesson is don't put in. Don't, because you just flunk out for good. No original Blackboard Jungle, que eu acho um excelente nome, tem tudo a ver com o filme, né? Eu acho que a tradução pecou um pouquinho ali, mas tudo bem, Sementes da Violência também tem o seu valor. Ele foi lançado oficialmente em março de 1955. O filme é baseado no romance homônimo, né, do Evan Hunter, que eu e a Milena lemos e adoramos, inclusive. E teve o roteiro e a direção do Richard Brooks, que ele já vinha se mostrando, né, um exímio roteirista nas décadas anteriores e depois ele passou a direção também. Alguns dos filmes que ele roteirizou foram Brutalidade, de 1947, Rancor, também de 47, e A Hora da Vingança, de 1952. E na direção ele estreou em 1950 com Terra em Fogo. Brooks era um cara bem politizado, né, e gostava de abordar temas polêmicos nos seus filmes. O Richard Brooks, tanto como roteirista quanto diretor, ele gostava de colocar o dedo na ferida, sabe? De provocar mesmo a sociedade, fazendo com que as pessoas refletissem. E, pelo visto, o Ivan Hunter também, né? Como o Sotrate mencionou aí, nós lemos o The Blackboard Jungle, né? O livro, que o livro parece que tem realmente o artigo, o D, e no filme não tem, ficou Blackboard Jungle. E a gente realmente adorou. O filme eu já gosto, agora eu achei o livro sensacional, mas realmente não tinha como colocar tudo que está ali no livro no filme. E o casamento entre o livro do Hunter e sua adaptação para o cinema, pelo Brooks, foi muito oportuno, tá? O Ivan Hunter, ele publicou Sementes da Violência em 1954, preocupado em discutir a delinquência juvenil e como as escolas e os professores lidavam com os alunos rebeldes, porque ele próprio havia lecionado em uma escola profissionalizante e chegou a pedir demissão por não conseguir
fazer com que os alunos se interessassem em aprender. E dá para notar que o Hunter, ele utilizou a mesma tática do J.D. Salinger, que havia revolucionado a escrita para jovens ao lançar O Apanhador no Campo de Centeio, em 1951, abusando aí de gírias e coloquialismo para fazer com que o livro, né, fosse mais realista, fosse mais moderno e realmente, tipo, chegasse chegando ali nos jovens. Então, Sotrate, bora começar traçando aí uns paralelos entre o livro e o filme? Bora. Para começar, eu acho bem legal que no começo do livro tem um disclaimer, né, dele, escrito, dele falando, não, você vai ver um pouco de violência aqui, tem umas coisas que talvez você não goste de ver, mas é importante a sociedade americana conhecer sobre o que a gente vai falar. E aí você pensa, nossa, né, do que será que ele está falando aí, né? Você que já conhece um pouco a história do filme. E, na verdade, ele lança um foco muito importante sobre o sistema educacional. Então, ele faz, tanto o livro quanto o filme, eles têm uma genialidade muito grande de a trama é sobre o problema da violência dentro das escolas que os jovens cometem. Ele chama de crianças até no livro, né? Os kids cometem. Só que ele critica o tempo inteiro as instituições, né? Como que empurraram aquele monte de jovens pobres para aquele lugar sem perspectiva, professores sem perspectivas, a estrutura do lugar é ruim, né? Tem uma cena do filme que ele está dando aula, de repente tem uma oficina de carpintaria que começa a funcionar e ele tem que falar nas pausas entre os barulhos das cortadeiras, das lixadeiras, né? Então é bem interessante isso, né? Como ele consegue amarrar esses dois aspectos, tanto no livro quanto no filme, de fazer essa crítica. Sim, e o cenário, tanto do livro quanto do filme, é a escola profissionalizante North Manual Trades. E essa escola, ela é vista pelo corpo docente, principalmente por aqueles professores que estão lá há 12 anos, 8 anos, como uma escola que era uma verdadeira lata de lixo, na qual o governo estadunidense ocupa os adolescentes, né, das classes menos abastadas por um período, libertando a sociedade, principalmente as mulheres, da ameaça de jovens encrenqueiros e sem limites, que não respeitam nada e nem ninguém. Sabe por quê? Porque na vida real começou a haver um temor da população com os jovens rebeldes. E esse temor ganhou até um termo, efebifobia, que seria fobia de medo e éfebe, né, vem de éfebos, né, de jovem, né, adolescente. Então, é um termo que foi cunhado na década de 1950 e que hoje ele é bem atual, porque nossos jovens, tudo bem que não chega a fazer algumas coisas bem loucas que esses delinquentes faziam na década de 50, mas quando a gente vê, né, Sotrate, a notícia de que adolescentes mataram um cachorro assim só por diversão, sabe? Pessoal que toca fogo em mendigo, e isso é muito triste. E esse termo efebifobia, pelo que eu constatei, ele não era só assim em relação ao professor com seus alunos, né, temendo os alunos rebeldes, era da população mesmo. Era a população com medo desses delinquentes, dos delinquentes juvenis. E aí, Sotrate, vamos falar também de que o filme, ele é diferente do livro, né? O começo do filme, ele já mostra o bairro, o Brooks, ele já coloca a gente no filme assim, já mostrando que é uma escola de periferia, onde a gente tem estudantes, tem alguns ali mal encarados e outros que não estão nem aí com a vida, e que o Daddy é um estranho ali.
Ele está chegando naquela escola e ninguém sabe o que é que ele vai fazer. E essa ameaça aí dos adolescentes, desses jovens imprudentes, ela também é vista logo na saída do restaurante, onde Dadier e a esposa dele, a Anne, eles estão comemorando a contratação dele como professor. E na saída eles escapam por um triz de ser esmagados por um carro estacionado, após aí uma colisão com outro que vinha assim a 1000, né, em alta velocidade na rua. Então, diferente do livro, o filme já coloca a gente bem assim, ó, vamos ter cuidado, porque o filme está mostrando que esses jovens da periferia, eles são perigosos. E como é que esse professor novo, que está chegando na escola, que vai lecionar pela primeira vez, ele vai encarar esse tipo de adolescente rebelde? Quer comentar alguma coisa, Sotrate? Quero elogiar muito o Brooks como roteirista, porque eu sempre encaro dessa maneira, né? Uma boa adaptação de um livro é quando você entende o espírito do livro, o que o livro quer passar e transporta isso para a tela. Hoje a gente tem um monte de adaptação aí que as pessoas só têm um nome, né, dos personagens. O resto é totalmente diferente, né? Eles vão só no nome. E o Brooks não, o Brooks ele faz porque assim, o livro ele tem a grande vantagem de você entrar dentro da mente do personagem. Então a gente vê o protagonista, né, o professor Dadier, a gente sabe os pensamentos dele, quais são os conflitos, o que ele está sentindo. O filme não tem como passar isso, a não ser que ele fique toda hora colocando um voice-over ali, né? E o Brooks ele não apela para isso, né? Não que seja apelação, gente, o voice-over é bem feito, é muito legal. Mas ele não pode colocar isso o tempo inteiro numa película ali de 1h30, 1h40. Então ele usa de elementos fílmicos para trazer isso, né? Então, no livro, o Dadier, ele questiona sempre essa questão da sociedade que levou esses jovens até aquele ponto. E no filme a gente vê isso como? Quando ele expande o olhar, quando ele abre o olhar e, como a Milena disse, ele mostra essas questões, né? Mostra que esses jovens, eles não brotaram... eu acho que delinquente talvez seja forte, né? Mas eles não brotaram inconformados dentro dessa escola. Eles vêm de lares ruins, eles vêm de um ambiente externo ruim, eles vêm de um bairro pobre, eles vêm de falta de perspectiva. Então, o Brooks ele consegue colocar isso no roteiro e na direção, né, e apresentar isso para a gente de uma forma condensada. Tem um trecho, por exemplo, que não tem no livro, longe disso, o livro nem apresenta esses temas, mas um dos alunos, né, o West, ele é meio que um líder de uma gangue ali, que comete uns delitos, tá? E ele tem uma conversa com o Dadier uma vez no meio da rua, né, fora do ambiente de escola, e ele fala exatamente isso, né, para ele. Ele fala: por que eu devo me esforçar na escola? O que a escola tem para oferecer que vai tornar a minha vida melhor? A escola está muito deslocada de mim. E é exatamente aquilo que a Milena já falou, né? A escola ali é como se fosse uma lixeira em que a sociedade joga essas pessoas. E tem um professor que fala isso, né? Um professor bem, já com vários anos, acho que 12 anos, dando aula e que tá bem, ele é bem ácido, bem mordaz em relação a isso. Fala, eles colocam aqui e colocam os professores sentados em cima da tampa dessa lixeira, né? A gente está aqui só como um anteparo, é para isso que a gente está aqui. E é legal também como ele mostra esse ambiente dos professores, embora o Dadier que seja acompanhado o tempo inteiro porque é o protagonista, mas mostra o professor mais, que ele está mais encantado, mais utópico. Tem o professor esse que é totalmente mordaz, tem os que se adequaram para conseguir se manter ali, né? Manter um pouco da sanidade por conta da necessidade de receber o salário. Então tudo isso está no livro. E o Brooks ele consegue condensar isso no filme. Ele faz mudanças em relação ao livro, mas são sempre para enaltecer o que o livro está discutindo. E isso eu acho um ganho assim, fenomenal, tanto que tanto o livro quanto o filme
são sensacionais nisso. Tem uma nota ruim que a gente tem que mencionar? Tem. É um livro da década de 1950, então ele é um tantinho machista, né, Milena? Sim, tem isso, tem esse pequeno detalhe, né? Porque eu estava conversando com o Sotrate enquanto a gente estava lendo. O Sotrate começou até a ler antes de mim, e eu terminei de ler o livro ontem, né? E assim, a senhorita Hammond, caramba, meu Deus, assim, ela é uma mulher abjeta, porque assim, o que passa no filme é muito pouco para o que ela faz no livro. Ela, ela no livro, assim, ela tá entediada, aí ela vai dar em cima de Dadier, ela se insinua de várias formas, mesmo sabendo que ele é casado, e as falas dela, assim, meu Deus, assim, é uma coisa que você fica pensando, que mulher, assim, como o Hunter construiu, né, uma professora assim, porque se tem aquela cena da tentativa, né, da, do estupro, e que Dadier a salva, mas no filme é uma cena curta. No livro, ela é muito tensa. Ela é extremamente tensa. E depois, no livro, ela vai falar uma coisa que aí pode ser que a gente também seja cancelado, mas não é nem culpa nossa, porque é um livro que foi fruto do momento histórico no qual ele estava ali, né? O Hunter estava vivendo, mas é um negócio assim. Aí, por outro lado, você tem aquele professor, o Alan Manners, que se acha, né, um Dom Juan, e fica o tempo todinho assim querendo ensinar nos colégios só para meninas, e ele fala umas coisas bem também, bem pesadas assim, de querer, tipo, hoje em dia ele seria cancelado porque isso seria assédio, né? Mas é um negócio assim que você fica, caramba. Em relação a esses professores, Sotrate, como a gente já vinha conversando, o que é que por que que o Hunter escreveu eles assim? E o Brooks ele até coloca alguns assim, outros ele ameniza, né? Porque justamente ele quer exaltar o Dadier. Então, se o diretor, que no livro é o senhor Small, né? E no filme é o senhor Warneck, se o diretor é da mão pesada, né? Assim, já diz logo ao Dadier que no primeiro dia de aula ele tem que mostrar logo quem é que manda, tem que empregar rédea curta, tipo, usando o poder do cargo como força repressora e, assim, insinuando, né, que a rebeldia só pode ser combatida pela força. E o Dadier, ele escuta aquilo, ele até age assim, né, no começo, mesmo sabendo que ele acha que aquilo ali está errado, mas ele está chegando na escola, a diretriz da direção é essa. Os outros colegas dizem, o próprio Soli, né, que no filme tem outro nome que eu esqueci agora, Murdoch, parece que é o professor de história, que é o que tem 12 anos já na escola. Ele diz assim: eu tenho dois conselhos para dar, né? Não queiram ser heróis e nunca deem as costas para a turma. E aí o Dadier, ele vai mostrar que eles estão errados. Ao longo do convívio dele com esses adolescentes, ele vai percebendo nuances assim de por que que eles estão agindo daquela forma. Outra coisa também que eu vou ressaltar aqui é a diferença que o Hunter faz, assim, bem legal entre brancos, negros e imigrantes, entre os pobres, porque ele depois chegou a explorar melhor isso no livro A Matter of Conviction, de 1959. Esse livro também foi adaptado para o cinema em 1961 como Juventude Selvagem, e é muito bom. Tem o Burt Lancaster como o promotor que vai justamente no Bronx tentar entender o que foi que aconteceu, por que que os adolescentes brancos mataram um porto-riquenho cego, e aí tem toda uma questão, né, de preconceito com relação aos imigrantes. É muito bacana também.
E Ele chega a abordar aqui, né? Desculpa, não, é só porque termina. eu vou falar assim, a questão que ele Aham. vai pegar principalmente os dois alunos rebeldes, né? O Gregory Miller e o Art West. E o Miller, ele é negro, tem um QI acima da média da turma, só que ele age de forma debochada, cínica, né? Assim, meio malandrão, porque é a única forma que ele tem de impor respeito perante os seus colegas. Tipo assim, ele precisa agir daquele jeito para ser aceito e para liderá-los. E o West, que é branco, ele tenta impor respeito pela força, pela intimidação e pelo uso de armas. Ele está sempre com aquela faquinha, né, na mão, e é ele que vai chegar e vai perguntar para o Derier, né? Você já enfrentou 35 alunos de uma vez só? Diga aí, Sotrate. Não, pois é, eu ia comentar isso, né? Que ele aborda essa questão racial também no Blackboard Jungle, tanto o livro quanto o filme. Mas eu ia puxar por uma outra coisa que eu achei sensacional, que é como o Dedier, ele consegue chegar nos alunos, né? Como ele consegue romper a barreira. O Hunter, ele chegou a ser professor dessas escolas profissionalizantes, né? Então, ele escreveu um pouco com conhecimento de causa. Eu que dei aula por quase 12 anos, às vezes acontecia isso. A gente passava uma semana preparando a aula, chegava, era uma droga a aula. Às vezes tinha que dar uma aula de improviso, substituir alguém, assim, cobrir alguma falta de um professor. Chegava lá do nada, passava qualquer coisa e conseguia extrair ânimo dos alunos, né? Conseguia tocar os alunos, chegar até os alunos de alguma forma. E no livro, o Dadier usa um texto, conversando com os alunos sobre um texto, né, do 51º Dragão. A morte, né, do 51º Dragão. E no filme, o Brooks vai utilizar o quê? Um filme, né? Ele vai utilizar uma animação, o João e o Pé de Feijão. Então, essas genialidades pequenas, né, que para mim não são pequenas, na verdade são grandes, do roteiro dele olhar e falar assim, bom, eu não posso passar aqui 10 minutos do professor lendo um livro, lendo um texto, né, não um livro, é um conto, para a turma, né? Não vai fazer sentido. E aí ele usa esse esquema do Dedier passar um filme para eles, né? E é para matar o tempo, né? Tipo, o que eu vou dar de aula para eles hoje? Eu vou passar um filme para distrair eles. E aí ele consegue enxergar a motivação. E um outro comentário que eu ia fazer, o Miller, né, que é esse aluno negro rebelde, ele é o Sidney Poitier que faz, né? Que depois vai fazer o Mestre com Carinho, né? Depois ele vai estar do outro lado da mesa. Eu achei legal essa Pois curiosidade. é, num filme ele é o adolescente rebelde, e no outro ele é o professor que tem que cuidar da turma rebelde. Pagou Ficou com a massa. mesma moeda, né? É. E no livro também eu achei muito massa essa história do 51º Dragão, porque ele tá dentro do ônibus, aí ele abre lá o livro e ele lê rápido, e ele acha que é o 51º Dragoon, que é aquela. Aí por isso que ele acha que é uma história militar, porque o Dragoon se refere à infantaria montada, que era muito comum no século XVII. E aí, quando ele chega na sala de aula, que abre, que passa realmente o olho direito no título e vê que não é Dragon, é Dragon, é o animal, dragão, né? Aí ele diz: Eita, agora eu já disse que eu ia ler o texto e vou ler agora. Eu achei, e eu já disse a ele que era uma história militar, mas vamos lá, vou ler. E é muito massa porque ele não está esperando nada dos alunos, porque ele já está meio que cansado, né, desmotivado, porque tudo que ele tenta, eles não conseguem levar a sério, eles só que ficam querendo brincar, esculhambar com a aula. E aí, quando ele vê, é um texto que fala sobre alegoria e o pessoal começa a falar. Eles entenderam. Eu acho muito massa. E no filme, como você falou, Sotrate, o que é que o Brooks pensa também? Porque Dadier, tanto o Dadier quanto o Josh Andrews, eles estão tentando inovar, eles estão tentando trazer alguma coisa para a sala de aula que estimule os alunos.
Primeiro o Dadier traz o gravador, que aí acaba não dando certo. O Josh Andrews, coitado, traz a coleção dele, né, de discos de jazz e de blues, e os alunos quebram tudo, né? E aí o Dadier pensa, vou trazer o quê? Um filme. Coloca um projetorzinho lá, passa o desenho do João Pé de Feijão bem assim. Ele também não está esperando muita coisa, não. E quando vê, os alunos começam lá participar. Então, é muito, muito bacana mesmo os dois momentos, tanto o do livro quanto o do filme, né? E aí, voltando aqui um pouquinho para falar sobre o comportamento do Gregory Miller, né? Que é o aluno negro, rebelde, eu acho muito massa, porque no livro o Dadier, ele é convocado, porque ele já tinha dito ao diretor que ele fez um curso de teatro, né, digamos assim, de atuação dramática durante o Uhum. magistério. E aí, o diretor disse, então você vai organizar a apresentação de Natal. Só que no filme, essa apresentação de Natal, o ensaio é bem pouco tempo, acho que é só uma cena mesmo. E no livro, é uma passagem bem mais longa. Ele mostra as várias noites que eles têm lá de ensaio, que ele vai sair do colégio realmente só às 8, 9 horas da noite, e a esposa dele lá tá grávida. E aí, é justamente nesse momento dos ensaios para essa apresentação do Natal que Dadier vai começar a se aproximar do Miller. E o Dadier vai ver que ele vai perceber, né, ele vai se tocar, que o Miller, durante os ensaios, ele vê um propósito. E aí ele se torna participativo e cooperativo. Inclusive, ele vai dar aquela sugestão de colocar os alunos negros como os anjos da peça, e Dadier acata. E aí, o Dadier, ele consegue se aproximar do Miller, né? Eles conversam, eles riem, e o Dadier quase não acredita que aquilo ali está acontecendo, da parceria ali que ele está tendo com aquele garoto problema, só que o próprio Miller adverte Dadier de que ele não pode esperar dele o mesmo comportamento na sala de aula. E aí o Dadier lembra do que o professor lá de história, né? Que no livro é Sully e no filme é Murdoch, ele falou, e você comentou já, Sotrate, de que esses alunos do lado de fora da escola, eles já são tão massacrados, digamos assim, pela vida. Eles vêm de lares desfeitos. Às vezes o pai abandona, né, a mãe com as crianças, então a mãe tem que sair para trabalhar e às vezes o filho mais velho tem que conseguir um emprego, então tem que ter o emprego e estudar ao mesmo tempo. Eles são já rotulados de marginais, assim, do nada, sem ter feito nada, né? E aí você ainda tem o Miller que é negro e pobre. Então, ele começa a ver que o professor tinha falado lá nesse caso, tem um pouco de verdade. Eles, do lado de fora, eles são tão massacrados pela vida que quando chega na escola, eles querem extravasar. É como fosse assim, eu sou tão cachorro chutado, né? Cachorro morto chutado fora aqui da escola. E quando chega aqui, tipo, eu quero me revoltar, eu quero me rebelar. E como eu não, pronto, nessa conversa que ele tem com o Miller, né? Que o Miller dentro da escola, ele tá estudando para ser mecânico. E aí ele fala, você quer ser mecânico? Ele diz, não, mas é o que eu posso ser, porque eu sou pobre e sou negro. Aí ele fala, mas e seus sonhos? Ele diz, professor, eu não tenho condição de ter sonho. A minha realidade é essa. Então, ele está nessa escola profissionalizante para aprender a ser mecânico. Então, para eles, estudar inglês, matemática, história, não serve para nada, porque eles precisam ganhar dinheiro, porque no livro tem isso muito forte, e no filme o Brooks ele consegue também passar um pouco disso, né, Sotrato? O que é que você viu dessa parte também? É isso mesmo, né? Ele
Inclusive, uma coisa que o Brooks faz no filme é dar voz pro West. No livro a gente não tem muito, a gente só tem as maldades do West. Mas no filme a gente vê que ele também acaba sendo um fruto daquele sistema que ele tá. Ele é empurrado naquela direção. Certo que a gente não pode tirar as escolhas das pessoas, mas às vezes elas têm poucas escolhas, né? E se você reduz muito as escolhas, elas vão acabar, como você disse, vão acabar explodindo onde elas têm a condição de explodir, onde elas são a maioria. Isso que é interessante. Essa frase que você falou é perfeita, né? Que o West fala pro Daddy, né? Você está me enfrentando, mas você vai enfrentar 35 alunos ao mesmo tempo? Você já fez isso, né? Então, tem isso, né? Tem a cena também, tanto no filme quanto no livro, que eles acabam, tanto ele, o Daddy, quanto o Josh, que é esse professor mais utópico, né? Esse cara que é apaixonado por ensinar, que eles acabam tomando uma baita surra, né? 7 alunos se juntam lá e espancam ele. É, porque mostra essa raiva que eles têm, essa é uma força por um lado, né, uma energia, e que eles acabam canalizando para a violência porque é a linguagem que eles aprenderam, né? Mas quando eles estão envolvidos com coisas que eles gostam, que eles entendem, que eles sentem que acrescenta, e principalmente que o conhecimento que eles já trazem da vida é importante, quando ele consegue chegar nesse ponto, ele consegue gerar alguma empatia com os alunos, né? Ele consegue gerar que não é um ensino de mão única, né? Não é o professor ensinando, embora ele passe mais conhecimentos, mas é uma troca, né? E essa relação entre professor e aluno, de troca, de compartilhar experiências, de compartilhar vivências, de compartilhar conhecimentos, é que faz valer a pena essa situação escolar. E eu acho interessante que no livro a gente termina de uma forma bem pessimista, né, em relação a isso. O olhar dele para frente, ele é mais pesaroso. E o olhar no filme é mais otimista. Porque no final do filme o Miller pergunta para ele, né? Então você vai sair quando terminar o semestre? Ele falou, não, você vai estar aqui, eu vou estar aqui também, né? Então, tipo, os dois encontram um jeito de caminhar juntos para além daquela primeira abordagem. Então, eu acho que é o tipo de obra que você fala assim, não, assista o filme e leia o livro. Os dois, assim, se complementam muito e os dois são excelentes em suas áreas, né? E antes de falar desse final, só para. Eu me esqueci, você tinha falado do West, e é interessante também Uhum. porque no livro, o Dadier diz assim: eu não consegui ver os alunos, né? Ele não sabe quem foi, naquela primeira surra, né? Que é ele e o Josh, que realmente, caramba, sofre como o pão que o diabo amassou ali. Ele não consegue ver quem é. E a gente até fica na dúvida mesmo se o Miller estava lá. E no filme, o Brooks já mostra desde o começo que toda vez que envolve violência e gangue, é o Art West que é o líder. É o Art West que está ali por trás. Que me lembrei agora, ele é branco, mas eu acho que ele é imigrante irlandês, se não me falha a memória, né? Exato, irlandês. Então tem essa questão também. Ele é branco, mas ele não é estadunidense, né? Ele é imigrante. E aí no filme a gente já vê desde o começo que toda vez que Dadier é atacado, e tem também outras, no livro tem as provocações, mais provocações na sala de aula, como aquela que a gente estava comentando, que ele quer ir ao banheiro, só que ele não pede direito. E aí o Dadier não deixa ele ir. E aí ele fica, professor, e aí? Né, prof, né? Que eles chamam prof. Prof, e aí? Quer que eu faça aqui mesmo? Aí Dadier diz, peça direito que eu deixo você sair. Ele faz, não, mas eu tenho direito, eu tô aqui, ó, minha bexiga tá estourando aqui, ó, preciso ir. E aí, quando ele tá quase ameaçando urinar ali na mesa do Dadier, aí toca o sinal, né? Assim, salvo pelo gol.
Pois Ele é. enfrenta, né? Ele peita assim o Dadier. E você vê que com o Miller é aquela coisa mais debochada. E com o West, ele tipo assim, ele quer mostrar que é ele que manda. Ele também quer impor força. E sobre essa questão dos olhos de Dadier que vão, digamos assim, se abrir, né? Para prestar atenção nesses alunos e repensar o tratamento que a direção e o corpo docente mandam, né, dar, que é essa coisa, como eu já citei antes, de repressão, né? Você é o chefe, mostre quem manda, impõe o respeito na sala de aula. Se você não conseguir domar aquele garoto rebelde, manda lá para a diretoria que a gente dá um jeito nele, né? Aquela coisa bem assim, na base da força, né? Do temor. Aí o Miller e a Anne, a esposa do Daddy, no filme, são eles justamente os responsáveis para dar essa virada de chave na cabeça do Dadier. Porque aí o Dadier entende que aqueles alunos, eles não precisam ser tratados com mais frieza, mais dureza do que eles já são tratados ali da porta da escola para fora. Eles precisam justamente do oposto, eles precisam de carinho. E aí vem aquela coisa bem freiriana, né? Que o professor é quem precisa entender quem são aqueles alunos, quais são suas motivações, seus sonhos, para aí poder preparar aulas que despertem o interesse deles. E é massa, porque você tem o aluno negro que começa como rebelde e a esposa dele, que está grávida, que no filme é uma gravidez de risco e no livro não, é uma gravidez normal. Então são esses dois aí que fazem com que ele tenha essa virada de chave. Aí, para a gente fechar aqui Sementes da Violência, Sotrate, só para lembrar que porque Dadi ele fica muito reflexivo, ele né, fica assim, como é que pode, né, na faculdade, né, no magistério, me ensinaram a ordenhar vacas, e aí eu chego aqui para dar aula e eles querem que eu dome leões. Ele fica muito. Ele tem muita raiva disso. Porque uma coisa que a gente não comentou antes é que, no caso aqui, eu não sei se isso era realmente o que acontecia nos Estados Unidos, mas o livro traz que o Dadier, quando ele termina o magistério, ele já teve o estágio durante o magistério. Aí depois que ele se formou, ele precisa, tipo, passar por um estágio probatório, né? Lecionando durante um ano numa escola profissionalizante. E aí, eu acho interessante, porque no filme, eu acho que isso foi uma boa sacada do Brooks também, ele vai lá na faculdade dele, falar com o professor dele e, e dizer isso. Professor, olha aqui, a universidade me ensinou que eu teria uma sala de aula desse jeito, né? Alunos X. Só que a realidade que eu encontro na escola profissionalizante, onde eu estou lecionando, é outra. Aí o professor chega, vai com ele, mostra, vai passando por várias salas de aula, os alunos todos compenetrados, né? Geralmente alunos brancos, de classe média, todos ali vindo de famílias assim que tem pelo menos uma renda legal, que pode, né, que aqueles alunos podem se dar ao luxo de realmente só se preocupar com os estudos. Então, eu acho isso massa. Agora, aí vem, né, aí mostra também uma parte dos alunos cantando o hino nacional, né, dos Estados Unidos, aquela coisa patriótica. E Dadier, ele se enfurece ainda mais depois que ele vai visitar a universidade e o professor dele fala isso, né? Não, os alunos aqui, olha, os alunos aqui, eles são ótimos. Tipo assim, você é que não deu sorte, sabe? Eu acho muito, muito massa isso, porque na verdade, o que é que acontece? Ele só tira a licença dele para ensinar nas escolas de ensino médio normais, né, ou até mesmo na faculdade, se ele passar esse ano de estágio probatório
lecionando numa escola profissionalizante. Então, é assim, o governo precisa que os professores lecionem nessas escolas. Muitos professores não querem lecionar porque sabem que elas não são um ambiente de trabalho, digamos assim, salubre, né, Sotrate? E aí eles empurram justamente os recém-formados, professores recém-formados, para tipo assim, pega o abacaxi, passa por essa prova de fogo aqui, entendeu? Aí você pode ensinar os alunos melhores. É tipo isso, né? Você passa um trote de um ano para poder depois ensinar de verdade. E o livro não traz, mas o filme traz isso, né? Que ele fala assim, que ele tem essa sacada de que não, o lugar dele fazer diferença é realmente ali, é naquele lugar. Uma coisa que o filme não traz e o livro traz é que ele também está ele tem uma situação social melhor que os alunos dele, mas que não é tão melhor, né? Ah, tem uma cena que os professores estão todos na janela vendo levantar um novo empreendimento imobiliário ali, falar, isso daí é uma construção para pobre morar, é uns cubículos, uns apartamentos mal feitos, né, mal finalizado, eles estão levantando aí só para tirar o pouco dinheiro de quem já não tem. E o Dadier pensa assim, nossa, eu moro num desses, só que é mais afastado da escola, só isso. É Né? ótimo isso. Tem essa situação também, que no livro, no filme não mostra muito, né? No filme não mostra que ele mora num lugar assim tão precarizado. Mas é bem interessante nessa essa relação também, que no livro dá mais essa intenção. Puxa, por que que ele aguenta tanta coisa? Porque ele tem que aguentar pelo menos um ano. Senão ele faz, e nem o Josh faz, né? Que abandona, falando, não vou dar mais aula. E outra coisa também, que no livro a gente vê, assim, Dadier, ele tá sempre andando de ônibus. Os outros professores a gente não sabe. Josh consegue aquele carro lá, que eu não lembro se é da irmã ou se é do cunhado, e aí ele dá a carona. Aí ele dá uma carona para Dadier até o ponto do ônibus, assim, mas mostra que também a realidade daqueles professores que estão ali, eles não são assim, tipo, eles não são abonados também, assim. Pode ter uns ali até um pouquinho mais do que outros, mas o Dadier que está começando e tem uma esposa grávida, né? Ele realmente conta ele conta os centavos. Tem até uma Hum, parte que eu acho que é no livro que fala sobre isso. Ah, é do leite que ele vai lá no refeitório e ele deixam, eles sempre levam, acho que às vezes tem umas caixinhas de leite. E não é leite de chocolate, é só leite normal, que ele tem umas caixinhas e ele compra, deixa lá para tomar na hora do intervalo. E o Alan Manners já por 2 vezes pegou. Aí ele fala, acho que quanto é que é? Acho que é 12 cents, né? 12 centavos. Aí ele fala, você então pega aí 25 centavos para duas. Aí os outros professores ficam fazendo piada, né? Olha o grande, quando ele receber o salário, ele vai pagar, né? Que o dinheiro é muito grande. Ficam fazendo esse tipo de piadinha, mas assim, para o Dadier, aqueles centavos ali para a gente entender que iam fazer falta, né? Ele compra o leite, o outro na cara de pau, porque eu gosto de leite. Aí vai lá e toma o leite da Dadier e Dadier fica, né? Poxa. até no livro ele fala, né? Que ele faz piada, mas coloca as moedas no bolso, né? É. E só para encerrar aqui o Sementes da Violência, o filme ele foi bastante polêmico, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. No Reino Unido, por exemplo, ele só foi aprovado para exibição com cortes e classificado como impróprio para menores de 18 anos. E rolou uma confusão muito grande com o embaixador dos Estados Unidos na Itália durante o Festival de Veneza, que ele tentou impedir a exibição de Sementes da Violência. Só contar que ele concorreu a 4 Oscars e não ganhou nenhum, infelizmente. E eu me lembrei aqui que eu tenho uma passagenzinha do Considine para para falar ainda, né? O Considine, ele lembra que Sementes da Violência, ele fez muito mais do que se aproveitar de uma questão oportuna ou do crescente mercado jovem. Ele atingiu um ponto sensível na psique estadunidense,
porque os temas e as questões levantados pelo filme vão muito além dos limites da North Manual Trades High School e permeiam os filmes ao longo da década. Seja em faroestes, filmes de guerra, ficção científica ou épicos bíblicos, encontramos as mesmas preocupações. O tropo do professor herói, desafiando uma estrutura de poder hostil, é igualmente evidente em O Manto Sagrado, de 1953, Sindicato de Ladrões, de 54, Mr. Roberts, de 55 e Ben-Hur, de 59. A suspeita em relação ao professor como um forasteiro encontra paralelos no medo dos alienígenas, em filmes como O Enigma do Outro Mundo, de 1951, O Mundo em Perigo, de 54, e Vampiros de Almas, que eu adoro, de 1956. A gente poderia ficar mais 2 horas aqui falando sobre sementes de violência, mas nós temos mais um filme para falar, né, Milena? Chegou a hora, então, de falarmos sobre Escola do Vício. You belong in my class? And you belong in my class, too, dog. You know, for a teacher, pretty cool. Why don't we cut out and go to your pad and live it up, huh? No original High School Confidential, que foi lançado oficialmente em junho de 1958. Tem a direção de Jack Arnold, que é um diretor bastante prolífico ali da década de 1950, que tem no currículo os filmes como O Incrível Homem que Encolheu, As Balas que Não Erram, O Incrível Homem que Encolheu de 57 e As Balas que Não Erram de 1959. E na década de 1960 dirigiu diversas séries de TV, como Peter Gunn, Mr. Luck e A Ilha dos Birutas. Enquanto Sementes da Violência foca na escola profissionalizante, direcionada para adolescentes das classes mais baixas, Escola do Vício mostra uma escola particular onde estudam jovens abonados, muitos deles usuários de drogas. De acordo com os blogs Midnight Only e The Movie Slot, Escola do Vício foi livremente baseado no caso verídico de um policial disfarçado chamado Texas Joe Foster, que se infiltrou em escolas de ensino médio do Texas para saber como se dava a venda e o consumo de drogas entre os adolescentes. Seu relato foi publicado na revista Time e no Houston Chronicle em 1951. Ao tomar conhecimento do caso, o roteirista Robert Bliss escreveu um roteiro repleto de gírias. Meu amigo, esse filme tem gíria que eu acho que realmente é insofrável. É enlouquecedor. É tanta gíria que a gente se perde, né? É enlouquecedor. E aí, isso vai explicar também o comportamento e essas falas bem caricatas do Tony Baker, que ele é o que mais fala gíria, né? E outra coisa também é como o Tony era, na verdade, um policial disfarçado, cujo nome é Mike Wilson, também vai ficar mais claro a gente entender aquelas investidas de sua suposta tia, né? A Gwen, como algo menos problemático, porque assim, quando a gente não sabe, a gente vê, poxa, a tia dá em cima de forma descarada, né? Um negócio assim que chega, meu pai do céu. E eu estava lendo também que era tanta gíria que o filme trazia que o ator Mel Wells, ele compilou um dicionário de gírias para promover o lançamento do filme. Para aumentar a polêmica em torno de Escola do Vício, o cantor Jerry Lewis, que para quem não sabe, né, ele estourou aí em todo o mundo com Great Balls of Fire, ele faz o número musical, né, dos créditos iniciais. Ele se casou com a prima dele de 13 anos, a Myra, né, a Myra Gale Brown, pouco antes da pré-estreia do filme, em maio de 1958. E informação aqui que eu coletei também, que Escola do Vício arrecadou quase 2 milhões de dólares. Um filme independente, hein, gente? Tendo custado apenas 6 mil dólares.
e é um dos filmes trash da década de 1950 mais cultuados hoje, chegando a ganhar o Framboesa de Ouro na categoria dos 100 filmes ruins mais divertidos já feitos. E ele passou a ser mais conhecido também porque a banda White Zombie sampleou trechos de diálogos do filme para o álbum La Sexorcisto, Devil Music Volume 1. Como curiosidade, a gente tem aqui que o ator Ross Tamblyn, que faz o Tony Baker, ele é o Dr. Jacob de Twin Peaks. O Jack Coogan é o tio Chico da família Adams original. E o John Drew Barrymore é o pai da Drew Barrymore. Essa é muito legal. Eu nunca ia imaginar que o pai da Drew Barrymore chamava Drew Barrymore também. Eu também peguei essa informação aqui. Eu fiquei, meu Deus, ó, eu não sei não, viu, essa família Barrymore. E bonitão o John, hein? Bonitão. E também quem participa do filme é o Charlie Chaplin Jr., né? Que ele faz sim. o garçom lá, que é informante ali da polícia, ele tá disfarçado também, né? E a gente vai saber só depois. Pessoal, já informar aqui que no Cinematógrafo Delirante, acho que sempre vai ter spoiler. Na temporada passada a gente falou de filmes da década de 40 e 50, e aqui a gente tá abrindo com a década de 50. Então são filmes aí que já têm uma certa longevidade, e que alguns são muito conhecidos, outros nem tanto, mas assim, a gente se dá esse direito de trazer spoilers, porque quando a gente vai comentar aqui, infelizmente, para comentar o filme como um todo, né, Sotrate, a gente tem que falar, esmiuçar. Então, vem spoiler, tá, pessoal? Desculpa aí, mas assim, quem ainda não ouviu, né, a primeira temporada, já fica sabendo que tem spoiler, tá? Então, se você quiser ver Escola do Vício, antes da gente falar mais coisa aqui, aí você assiste a Escola do Vício e depois você volta para ouvir. Eu vou começar destacando aqui, Sotrate, uma coisa que eu achei massa, tá? Primeiramente, a gente vê que esse filme, ele vem como um alerta para os pais e professores, pois adolescentes ricos, que aparentemente não teriam problemas, podem vir a se tornar rebeldes e podem sim se envolver com drogas. E aí a gente tem aquela cena do policial que vai até a escola para ensinar os professores a como identificar um cigarro de maconha, falar sobre as gírias que os jovens usam para a maconha. E o diretor, ele se apressa logo, né, dizendo, mas isso aqui, a gente tem aqui uma escola progressista, como se tendo uma metodologia assim, liberal, que não utiliza a intimidação como elemento repressor, bem o oposto, né, do senhor Harnack e do Halloran, de Sementes da Violência. Então, porque é uma escola progressista, é uma escola onde os professores se aproximam mais dos adolescentes, eles abordam nas aulas temáticas contemporâneas, então, como se isso aí fosse uma garantia de cooperação dos alunos. Todo mundo chega na escola de carro, ou a Joan chega até de motorista, né? Todo mundo branco, todo mundo com roupinha impecável, roupinhas de marca. E assim, quando a gente tá analisando Sementes da Violência e vem para a Escola do Vício, né? É um choque, o contraste entre as duas escolas e os alunos que frequentavam essas escolas. Quer falar mais um pouquinho aí sobre essa questão das drogas, dos professores, dos pais, Sotrate? Eu quero. Eu até comentei com você, né? Eu achei genial a escolha que você fez, né? Porque aí a gente tem os dois lados da moeda, né? Então, enquanto a gente tem lá a sociedade, que é um filme mais crítico, né? A sociedade levando os jovens que podem delinquir a realmente delinquir, né? Quer dizer, você tira todas as possibilidades dele de crescimento dentro da terra das oportunidades e tampam eles lá numa lixeira. Aqui você tem um outro lado da sociedade que é extremamente permissiva, mas é uma permissiva à distância, né? Então, os professores não têm um
um contato com os alunos, os pais não têm um contato com os alunos, não fazem ideia do que está acontecendo na vida deles, quem eles são, como eles são. Então, tudo isso, ele, em contraponto, quando você assiste os dois filmes em sequência, você vê que, embora o Escola do Vício ele não tenha esse caráter mais de discutir esses temas, né? Ele é mesmo um filme mais aventuresco, vamos dizer assim, mais de aventura, acaba ressaltando, né? É um tema que está ali na época, né? São coisas que as pessoas estão percebendo. E o artista acaba fazendo isso, né? Ele acaba sendo ali uma parabólica. Parabólica é um termo muito antigo, né, Milena? Só a gente vai entender. Vamos falar uma coisa mais nova, sei lá. Eles captam essa. Eles são umas antenas de Wi-Fi que captam o que está acontecendo ali no momento e conseguem retransmitir. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo, né? Ele lança um olhar para uma sociedade que acaba levando esses jovens a delinquirem, talvez até de uma forma pior do que os do outro filme do Blackboard Jungle fazem, né? Porque eles fazem prioritariamente, pelo que a gente percebe ali, por falta de oportunidade, por necessidade financeira. Aqui não, né? Aqui a gente tem os jovens que eles estão envolvidos com droga por conta de que eles não conseguem canalizar toda essa energia que eles têm para uma, uma atividade, para uma colocação social, para um esporte, para uma atividade cultural, que seja qualquer coisa que seja, né? Eles não conseguem fazer isso porque eles estão alheios a esses jovens. É uma escola permissiva, são pais permissivos, mas não no sentido de dar liberdade, né? Na verdade, eles abandonam mesmo, né? Eles vivem ali a própria vida deles, né? Eles têm uma vida diferente. O trailer do filme fala isso. Convida os pais a assistirem para saberem como que os filhos vivem, porque tem essa dicotomia, né? Essa separação entre essas duas gerações. Então, eu acho que nesse sentido, obviamente, não é a intenção da Escola do Vício propor essa discussão, mas quando a gente, depois de tudo aí que a gente leu, que a gente ouviu, e assistindo em sequência esses filmes que foram lançados tão perto, assim, a gente vê que era uma questão, né, naquele momento. Sim, e tem o ponto de vista que vai mudar, né? Até a Segunda Guerra se entendia que até o final, vamos supor, até o final da década de 40, se entendia que o jovem só podia se tornar, né, um rebelde, um delinquente, se ele viesse da classe mais baixa, porque era a classe social e o meio que ele estava inserido que faziam com que ele tivesse, digamos assim, essa aptidão, essa afinidade com o crime. Então, vamos pegar ali um jovem de uma classe baixa, um aluno mesmo, da North Manual Trades, da Escola do Sementes da Violência. Ele está ali, aí ele passa o dia, passa muito tempo, né, com seus colegas ali, seus amigos na rua. E aí ele vê os gangsters, né? Ele vê os gangsters entrando ali em restaurante, entrando nos estabelecimentos, vindo com dinheiro. Então eles começam a perceber que o crime é uma estrada mais fácil para eles conseguirem dinheiro de uma forma mais rápida. Então, eu tô ali, o gangster me alicia, né? Ó, faça esse servicinho ali para mim, faça isso, faça aquilo e paga a eles. E eles começam a se encantar, tal. E vem aquela questão toda da arma também, né? Do poder, então é dinheiro, arma, mulheres. Então eles ficam ali como se morar nesses bairros periféricos já condicionasse o jovem, principalmente o rapaz, a ser um marginal, a ser um delinquente juvenil, porque era o termo da época, tá?
E aí, o que acontece quando jovens das classes mais altas começam também a se rebelar, começam a ter atitudes que chocam seus pais? Por que que eles começam também a usar drogas? E aí é que a sociedade vai começar a refletir que não é apenas a classe social e o meio que a pessoa vive que vai predefinir a ela ser um criminoso ou não, ir para a criminalidade ou não. Tem justamente aqui agora o peso dos pais, da escola, da própria sociedade, porque aqui na década de 50, influenciados principalmente pelo rock and roll, os jovens eles vão querer mostrar que eles são diferentes das gerações que vieram antes deles, dos pais, dos avós. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão ter uma música própria, eles vão ter um jeito de se vestir, um jeito de se comportar, penteados diferentes, né, nos cabelos, o jeito de falar. E aí vem a questão da gíria, que é como se realmente você estivesse falando uma língua nova, porque é uma língua que só os adolescentes, né, só os jovens conseguem entender entre si. E Escola do Vício aborda isso. Pronto, vamos pegar a Joan. Eu acho massa os pais da Joan. Eles estão lá, aquela casa enorme, né, com aquela piscina enorme, e dizendo assim: o pai dela, né? No meu tempo, né, eu vivi o tempo da lei seca, a gente contrabandeava álcool e nem por isso a gente virou bandido. Aí agora chega um policial aqui que começa a sondar os nossos filhos, crianças inocentes, como se ele é que não sabe nada inocente. Chega esse policial aqui e fica colocando aí, falando sobre narcóticos, meio que quase como incentivando as crianças a saber o que são as drogas, porque eles não sabem o que são drogas. Aí ele pergunta justamente para Tony e para Joan, filha maconheira, né, que está loucamente desesperada para conseguir dinheiro para comprar maconha, se eles já ouviram falar de droga. Aí eles, não, a gente não sabe nem o que é isso, não. E aí depois, ainda tem a cereja do bolo do comentário dele, que ele diz assim, essas pessoas que usam drogas, elas vêm de lares problemáticos e nós aqui não somos assim. Porque justamente os pais se eximem, como tem muita grana e eles estão ali, geralmente são donos de empresas, então eles vivem viajando pelo mundo, eles vivem nos seus iates, nos seus clubes, jogando golfe e poucos estão se importando ali com os filhos. Então, essa juventude aí que, tipo, que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem também o carinho dos pais, né? E assim, Então, eles começam também a querer fazer de uma forma que, tipo, para chamar a atenção dos pais. Olha, eu tô aqui. Olha, eu existo. Olha, eu vou conseguir um jeito de viver aventuras, né? Porque eu tô aqui com meus hormônios à flor da pele e eu quero extravasar. Então, assim, eu acho que essa cena dos pais da Joan, né, mostrando que eles são tão alienados quanto os próprios adolescentes, né, esses riquinhos que eles são mostrados no filme, que aí a gente meio que entende por que que esses jovens eles vão procurar as drogas, né? Diga aí, Sotrate. não, eu ia falar isso. Tem até aquela cena do pai dela indo na delegacia. Aí ele fala: Você tá usando droga, minha filha? Não. Aí ele fala pro delegado lá, né? Viu? Ela não tá usando. Então eu vou tirar ela daqui. Porque eles também estão num auto-engano. E eu acho que, e de novo, né? A escola do vício não é uma crítica social. Passa longe disso. Mas acaba sendo. Porque ele mostra isso, né? O jovem, ele tá inconformado e ele tá buscando uma vida que não é essa que a sociedade também está querendo impor para ele, de seguir os passos dos pais. Então, a gente teve ali uma sucessão de gerações em que você calçar a bota do seu pai já estava bom.
E a gente tem agora uma nova geração que não quer isso. E aí, nessa busca por oposição aos pais, eles extrapolam. E como eles não têm para onde lançar toda essa vontade, esse desejo, essa vitalidade, eles acabam indo naquilo que o grupo faz, né? E aí o grupo se torna muito importante. E ele mostra um ponto interessante também no filme de como as peças são descartáveis para esse grupo, né? Então, assim, tem alguém que é do meio deles, que é o senhor A lá, né? Que é o grande chefe do tráfico, na verdade, que utiliza os alunos para comercializar, mas que é o cara que realmente está ganhando dinheiro com isso e que está, vamos dizer assim, corrompendo os jovens, né? Que acabam ficando sem saída. Eles não têm um lugar dentro de casa que os satisfaçam, eles não têm um lugar social que os satisfaça, e não têm um lugar na escola. Então isso acaba dando muito vazio. E aí, quando você deixa um espaço vazio, ele não vai ficar ali vazio por muito tempo, alguma coisa vai ocupar. E nesse caso, eles pois foram é. pro lado das drogas, né? Quando a gente conhece a Doris, que é aquela amiga da Joan, que ela passou, né, da maconha para a heroína. E ela fica sendo pressionada lá pelo senhor a se prostituir para pagar a heroína, né? Isso poxa, aquela cena ali é de cortar o coração, né? Porque a menina tá ali a gíria, né? Que em inglês que é o cold turkey. Ela tá ali na abstinência e aí eles ficam assim, ó, ela já tá quase cedendo, né? Aí ele faz aquele comentáriozinho, ela acha que ela pode, tipo assim, uma viciada pode ser uma boa moça, a gente entende, né? Assim, o diálogo, ele não é tão explícito, ele tem as metáforas, mas a gente consegue entender o que é que realmente eles estão falando ali. E eu acho interessante também, sabe? Eu gosto do roteiro do Robert Bliss. O Robert Bliss, ele foi roteirista de 2 filmes do Douglas Sirk, assim, ele escreveu melodrama, sabe? Aí ele pega e escreve essa comédia misturada com drama, né? Juvenil, assim, que é bem sui generis. Eu gosto muito de Escola do Vício, assim. Quando eu vi pela primeira vez, eu disse, meu Deus, que filme é esse? Eu acho massa porque ele vai mostrar, né, que dentro dessa escola, que era uma escola da elite, você também tinha turmas. E essas turmas, os presidentes delas, né, os líderes delas, eram os 2 caras mais descolados da escola. Os Wheelers e Dealers eram liderados pelo G.I. Coleridge e os Bangers eram liderados pelo Steve. E o G.I., ele é o traficante, né, da escola, só que ele joga beisebol. E ele diz que não usa droga porque vai prejudicar seu desempenho no esporte. Já Steve é o careta. Ele joga futebol americano. Só que os dois também estão na contravenção, porque enquanto o D.I. ele é o traficante, o Steve ele vai organizar e vai participar dos rachas, justamente para extravasar, para ter adrenalina. E essa cena do racha, eu acho que você vai concordar comigo, Sotrate, ela é muito massa, mas é tensa ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que o Tony colocou o pacote lá com a droga na calota, né? Ali no pneu. E aí, na montagem, eles colocam a cena mais aberta, então tem as ultrapassagens, né? Tem o carro que vira, tem os adolescentes vibrando lá. E aí, e ele fica cortando no close no pneu, e a calota querendo se soltar. Então, a gente fica na tensão meu Deus, né? Em que momento essa calota vai soltar e a droga vai voar? E é interessante porque justamente a calota cai bem na hora que os policiais chegam. Pois é. É muito massa, sabe, assim, eu gosto dessa provocação, dessa brincadeira, né, do Bliss nesse roteiro, sabe, assim, porque é um filme
que ele não é sério, né? Ele não se propõe a ser sério, mas ele traz essa mensagem de, olha, pais, assistam aqui para saber quem são seus filhinhos. Porque essa cena que você citou da delegacia é boa, porque tem um complemento do diálogo do policial, né? Ele diz assim: os pais chegam aqui achando que os filhos são inocentes, né? Que fizeram nada. Aí depois, quando eles descobrem que os filhos realmente usam drogas, eles nos acusam de não ter avisado antes, para dar meio que uma chacoalhada, sabe? Para mostrar, ó, a banda toca desse jeito, tá? Não é do jeito que vocês estão pensando, não. Essa aqui é a realidade, sabe? E eu acho massa quando eles colocam essa questão, né, das meninas. E aí eles focam nas meninas, né, mais assim, completamente Uhum. viciadas, né, assim, querendo a droga. E aí a gente vai ter a atitude da Joan no final, a professora tá ali com ela, né, que ela vai partir o cigarro de maconha ao meio, né, e tipo assim, já vi que isso só traz problema para minha vida, porque ela tem até um esquema, pelo que eu entendi, ela vai na loja do pai e tem um esquema tipo de um caixa 2, né, com os vendedores ali, para Uhum. conseguir o dinheiro, porque a mesada que o pai dela deu, ela já gastou toda com maconha e ela quer mais. E quando ela vê a Doris, o braço, né, da Doris ali todo cheio, né, de marca de agulha, ela se ela fica assim meio que pasma, né, e ao mesmo tempo com medo, assim, poxa, eu pensei que a Doris só usava maconha como eu, né, e aí é o Tony que dá o toque para ela, ele fala, mas, tipo assim, a maconha já não batia, né, ela usou tanto que a maconha não batia, então ela precisava de uma droga mais forte, e aí ela foi para heroína. É interessante também para mostrar que, então, esse negócio de você dizer assim, ah, eu controlo, eu só uso, tipo, de forma recreativa, é um pouquinho delicado, sabe? Porque eu já tive, né, contato, eu já fui voluntária numa clínica de reabilitação de, de, né, que eles nunca dizem que eles são ex-adictos, né? Eles dizem que eles são adictos em recuperação. E a gente via muito isso, sabe? Muitos dizem, eu comecei achando que eu controlava a droga e só depois de muito tempo foi que eu fui entender que era a droga que me controlava. E é triste, sabe? Assim, a gente vê pais de família, às vezes meninos bem novinhos, totalmente assim, perdidos assim para droga, porque para entrar é fácil, mas para você conseguir ter força de vontade para deixar de usar, né, enfrentar toda como é que eu vou dizer, esses bombardeios químicos aí do seu cérebro, do seu corpo que fica pedindo a droga, não é fácil. Qualquer coisa que vicie, né? Ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Ela vai mexer na química do seu cérebro e vai dar o conforto emocional, né? Então é muito difícil, né? Tem pessoas que são muito mais propensas à adicção e a gente nunca sabe ao que a gente pode ser, né? Pode ser a comida, pode ser a café, pode ser a cigarro, pode ser álcool, né? Então é sempre complicado, né? Tem pessoas que conseguem conviver bem utilizando e tem pessoas que se destroem, né? Eu não arrisco. Eu sou muito covarde. Eu também não. Eu não arriscaria, não. Queria resgatar essa questão que você disse do filme. Ele é um filme muito maluco, né? Porque, por exemplo, você estava citando essa parte do racha, a gente só fica tenso porque a gente não sabe que ele é um policial infiltrado até essa hora, né? Ele começa, é um doidinho entrando na escola lá, querendo ser o maioral, arrumando encrenca, confrontando as figuras de poder, né? A professora, o diretor, a secretária. E aí passa para essa questão da, dessa aventura, né? Primeiro tem essa parte dele querer entrar no grupo lá, dominar o grupo, ser o traficante ali da
da escola. E depois tem essa parte mais de aventura, que é esse racha aí. Que inclusive tem um acidente com o carro que é igualzinho o acidente com o carro que tem no Blackbird Jungle, né? Eu não sei, eles descobriram como fazer o carro virar de ponta cabeça lá e usaram nos dois filmes. Hoje é engraçado como que acontece o acidente. Você fala, nossa, é impossível isso acontecer na vida real. É, mas aí tem essa parte, essa cena da disputa realmente é bem tensa, né? Como que ele consegue criar tensão, assim, com os quadros bem delimitados, assim, os carros ultrapassando um ao outro, é bem legal. E aí depois começa a passar essa parte que ele consegue chegar no chefão, então ele que vai ser agora o traficante de lá, e aí vira a história. Não, ele é, na verdade, o herói do filme, ele é o policial. E aí começa essa parte mais. Não chega a ser uma crítica social, mas que acaba sendo, né? Dessa parte da família, do envolvimento das pessoas ricas com o uso de drogas, com a menina lá. E aí passa por um momento de ação, de tiroteio, quase um faroeste, né? Num bar, né? É quase um salão, um lugar, né? Tem um cara tocando piano, tem uns. Era o que eu ia dizer, é quase um salão ali, né? E aí termina como uma comédia romântica com a tia dele, que deu em cima dele o filme inteiro, se agarrando com o marido no banco de trás, enquanto ele, a professora e a. Vamos entender que é a namorada, né? A Jo, dirigindo em direção ao horizonte, né? Tipo, é um filme muito maluco. E eu Parece. acho, e eu acho engraçado, porque diz assim, agora que o marido da Gwen voltou, né? É tipo assim, ó, ela tava dando em cima do Tony, que era o sobrinho dela, né, entre aspas, porque ela tava sem um marido. Aí agora que o marido dela voltou, ela tá calma, né? Tipo. E aí entra de novo a questão do machismo, né? Tipo, Pô. né? Que tem isso Hum. também, né? Falando de machismo, agora me ocorreu. As pessoas assim que são mais degradadas pela droga são as mulheres, né? No filme. Você não tem um homem naquela situação. Os homens não, eles se controlam, eles são profissionais do. Profissionais não, perdão. Eles são esportistas, né? Então, eles não se deixam levar pelas drogas, mas as mulheres são presa fácil, né? Tipo, olha aqui. A visão também, né? Machista a respeito da situação, né? É, meu pai do céu, tem as alfinetadinhas. E, por fim, aqui, Sotrate, eu quero só lembrar daquela cena que a gente conversou, né? Da professora lá falando sobre as gírias e dizendo, olha, a gíria, ela é uma forma de linguagem, ela é falada por um grupo e o grupo muda o significado, muda a gíria e tal. Aí ela disse assim, mas tem algumas que estão no dicionário. Aí ela vai explicar, né? Só que é tão engraçado porque os alunos eles ficam olhando como se fosse assim, e como ela tá por fora, né? A professora achando Exatamente. que estava crente e abafando. Se já chegou no dicionário, já deixou de ser gíria, né? Pois é, né? Aí chega o Tony na sala, começa a falar um bocado de gíria e os outros ficam começa a falar também, né? E a parte, quando ela vai com ele para a direção, né, para falar com o diretor, e a turma fica sem professor, aí vem o Coleridge, e aí ele fica falando sobre Cristóvão Colombo. Gente, é muito engraçado, porque, para mim, eu acho que eles. Tipo, é o Rolando Lério da escolinha do professor Raimundo, sabe? É. Isso é muito bom. Ele contando porque, né? Porque como Colombo conseguiu convencer a Rainha Isabel a lhe dar o dinheiro, né, para vir explorar aqui os territórios do leste, que era a América, provando que a Terra era redonda. Aí ele faz uma brincadeira com o termo square, né? Round e square, né? Que é redondo, só que square é uma gíria para careta, né? É muito boa aquela cena. Aí eu estava até onde eu estava lendo aqui na internet,
vem dizendo que é um dos momentos mais altos do John Drew Barrymore. É justamente aquela cena, ele falando sobre Cristóvão Colombo, né? E tudo é uma gíria para uso de drogas e para a relação deles com os pais. E realmente é bem legal essa cena. É. Tem também o professor, quando o policial fala, né, das gírias sobre maconha, que fala Mary Jane, pot, T, aí no, no refeitório tá lá a menina, aí prazer, Tônia, aí ela diz, eu sou Mary Jane, aí ele faz, eu já gostei. E ela continua falando, e ele brincando com o nome dela, né, e ela não tá entendendo. É muito bom. Eu quero, eu saquei você, eu gostei de você, depois a gente sai e tal, que Mary Jane, né, e ele fica repetindo, né? Mary Jane, Mary Jane. Ai, meu Deus, é porque tem umas coisas que realmente são impagáveis, assim. É para se divertir, né? É para rir, mas tem essa criticazinha aí no fundo e esse chacoalhão nos pais. E aí, Sotrate, só nos resta imitar o professor Raimundo e dizer o bordão e o salário, ó. Pois é. Na vida real, o professor ele só é herói mesmo porque ele consegue fazer o salário durar o mês todo, ou pelo menos até as contas, né? O professor herói hoje, né, da atualidade. E fazendo aquele barulhinho chatinho, sabe, do giz em atrito com a lousa, né? Entendedores entenderão. Acho que a aula de hoje já pode ser finalizada. E aí, Sotrate, você acha que chegamos ao fim? Eu acho que sim, acho que foi uma excelente aula e foi muito legal aí bater esse papo contigo. Eu já sabia desde o começo que ia ser muito legal, mas eu acho que é hora da gente passar a régua, pegar o nosso guarda-pó, a nossa maletinha e ir para casa. Valeu! Agradeço a quem chegou até aqui e ao colega Sotrate por esse bate-papo supimpa. Valeu demais, Helena. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado por apresentar esses filmes que eu não conhecia, esse livro que eu não conhecia. E como a gente costuma falar lá no Papo na Estante, né? Desfrutar das obras é legal, mas ter com quem conversar depois e ver outras visões, ter outras sacadas sobre a arte, nossa, deixa a gente ainda mais feliz e experimentando e aproveitando ainda mais as obras, né? Valeu demais. Muito obrigado pelo convite. Opa! Eu que agradeço, amigo. Então, pessoal, daqui a 15 dias tem episódio novo, onde a gente vai falar especificamente, tá? Sobre a delinquência juvenil no cinema, com 2 convidados surpresa. Até lá!